Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa sessão, a gente faz aqui uma espécie de linha do tempo relacionada a alguns temas. Hoje a gente está aqui com a participação da professora Diane Brito, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os tempos em que o ingresso na universidade era por meio do vestibular. Preparada para essa viagem? Vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente tem aqui, começar com uma imagem, né, que é a conferência, professora Diane, da lista, né? Da lista, né? A senhora se lembra bem desse... Muito. Muito. A lista e o anúncio no rádio, né? O que antecedia a lista, quando o resultado saía, era o anúncio no rádio. Então, parava o programa, parava a programação e lia. Letra A, cada pessoa ia falando dos cursos, então quem ouvia começava a ligar, na época pelo telefone fixo. Olha, fulano passou. E a gente ficava naquela animação esperando o dia seguinte que o jornal ia sair com os nomes, né? E algumas pessoas corriam lá para a universidade para ver a lista que era pregada na porta. Pois é, gente, e isso sabe por quê? A gente pode, né, imaginar, eram os recursos da época. Não é só isso não. Era um acontecimento, porque era uma vez no ano, né? Então, se você não passasse naquela edição, só no ano que vem, né? E aí, então, era toda essa expectativa. Então, as pessoas corriam para, no caso da UFBA, corriam para a reitoria. Para a reitoria. A lista ficava lá, vocês imaginem a confusão. Aquela confusão. E aí tinha esse expediente do rádio, e no outro dia, né, eu, por exemplo, eu guardei, todo mundo desse período, de alguma forma, guardava o jornal, né? Era assim o registro, né, à tarde fazia edição especial do com vestibular. Né, do vestibular. Quando eu passei no vestibular na UFBA, a minha foi o último ano que teve vestibular na UFBA. No ano seguinte já foi o Enem. E aí eu lembro que quando veio o jornal, meu pai saiu cedo. Foi comprar o jornal, porque assim, não tinha aquela coisa, vamos olhar na internet. Acho que na época a gente nem tinha computador lá em casa. E foi lá comprar o jornal cedo. E a minha vizinha de muro também tinha feito vestibular naquele ano para a UFBA. Isso era na primeira fase, que ainda tinha isso, né? Era 2 sofrimentos. Você tinha passado na primeira, ai, tô feliz. Agora tem que preparar para a segunda, que era dali, acho que era um mês, né? Era de diferença, acho que era uma coisa assim. Não era a seguinte, como é agora, que é um final de semana depois do outro com o Enem. E aí, eu gritando, Nai, você também passou! Desesperada pelo telefone. A gente foi feliz naquele dia. Que lembrança boa. Vamos aqui na seguinte. Essa daqui é ótima. Olha só, gente, é a conferência. Imagina, uma lupa para conferir se você é você mesmo de acordo com sua digital. É de 98 essa também. O processo de identificação, né? De heteroidentificação, né? Porque imagine, né, se você tinha esse concurso tão importante e se alguém fraudava, né? Então, para evitar que alguém usasse, né, a identificação de outro. Né? E volta e meia a gente ouvia uma história ou outra, né, de alguém que foi fazer no lugar de outro alguém, ou pontos eletrônicos, que era uma coisa extremamente sofisticada para aquele período, né, de fraudar o sistema vestibular. Então, de vez em quando a gente ouvia e era um acontecimento também, né? Quando isso acontecia. E lembrar também, né, professora, do investimento que se fazia nisso, porque assim, se mobilizava uma estrutura, né, imensa. Era uma coisa de logística, né, de vestibular, de mudar tudo, mudar o trânsito da cidade. Exatamente. As empresas de ônibus tinham escala, né, especial, uma estratégia especial do vestibular, né, para o dia do vestibular, né? Para os dias do vestibular. Exatamente. Normalmente eles mobilizavam o Instituto Pedro Melo, que era de identificação, né? Para dar apoio. Eram muitas instituições envolvidas, né? Secretaria de Segurança Pública, todo mundo. Uma quantidade de pessoas que trabalhavam, né? No sistema vestibular. As ruas ficavam lotadas, cheias, pessoas nas portas das escolas esperando o momento de entrar. E também a saída, né? A saída desses... E algumas provas que caíam, não sei, Cleidiana lembra disso, na lavagem do Bonfim. Sim. Né? No dia seguinte, a lavagem do Bonfim. Então, o vestibular na Bahia, quer dizer, no Brasil, mas na nossa referência, a Bahia era um acontecimento. Era um acontecimento. E assim, a gente tinha, né, tanto o vestibular, vale ressaltar isso,
o vestibular da UFBA, depois o vestibular da UXAL, da Católica, né? Porque era outra grande referência, e o vestibular da UNEB também, né? Então, assim, era Salvador, essas três universidades, elas inclusive se organizavam para que não coincidissem as provas, né? Os calendários, para que não chocassem, né? Porque você tinha a oportunidade de fazer em uma e outra. Era uma maratona. Era uma maratona. E depois alguns dias esperando a saída dessa lista. Olha, aqui essa imagem muito bacana, porque a professora Diane também vai se lembrar. A Priscila falou do novo modelo, né? A gente vai falar de um outro. Este aqui era o modelo, professora Diane, de quantos dias de prova? Eu acho que eram 5 dias, né? Eram 5 dias, sim. Eram 5 dias de prova. Eram dias extremamente cansativos, né? Você tinha um conjunto de provas, acho que era redação e português, depois vinham as naturais, depois as exatas. O dia da redação, que era... E assim, acho que era a redação conectada à literatura. A literatura, isso. E você tinha, dependendo da área que você ia fazer, né? No nosso caso, a área 3, né? Então, assim, a prova, né? As nossas provas eram aquele dia. E tinha uma outra coisa. A UFBA, até isso a gente tinha que aprender, né? Cada universidade tinha um modelo. Era um modelo diferente, né? Isso. 248, 16, 32 e 64. A 64. UFBA tinha o modelo da associação, né? Então você ainda tinha que decorar o macete da universidade. Eu me lembro que uma dica, no caso da UFBA, era: se você tem dúvida, isso não marque, não chute, porque senão a gente marcava o número, era a soma das respostas certas, né? E ainda tinha um outro problema nessas provas aqui, viu, gente? Era muito cansativo, gente. Olha, porque era assim, não eram em 2 etapas. Passou. Na primeira, mas era o seguinte: você respondia 15 questões gerais e 5 da sua área específica. Então, por exemplo, quem ia fazer, no meu caso, comunicação, tinha que fazer 15 gerais e 5 específicas daquela área, de português, no caso, né? Então, era terrível, porque as específicas é que eram a grande pontuação, né? É verdade. Então, era muito tenso, gente. Aí, sabe que eu me lembrei também? Que a gente se inscrevia e aguardava a chegada do cartão de inscrição. Sim, então chegava pelo correio. Meu Deus, que pesadelo. São muitos dias de terror. Desse modelo aqui, desse vestibular, era o formulário de inscrição. Era um negocinho... Para furar, não era? Não, não era de marcar. O de se inscrever. Sim. A gente comprava na banca de revista e era caríssimo. Era bem caro o manual de inscrição. E assim, se você errasse, acabou. Outra inscrição. Era muito caro. Ou seja, né, professora? Olha como já isso era tinha tantas barreiras seletivas até você sentar ali para fazer uma prova. Muita gente não fazia porque não tinha dinheiro. Era muito comum, assim, a família se cotizar para pagar a inscrição. Né? E assim, você fazia, às vezes, 2 inscrições, 3 inscrições, né? 3 universidades, né? Sim. 2 universidades. Então, assim, era um processo muito... Para cada uma dessas era uma inscrição, portanto, um dinheiro, né? Transporte, né? Transporte. Então, assim, era algo realmente... Passar num negócio desse tinha um sabor, significado. Isso. E a ideia de que era tão difícil, tão inalcançável, né? Que muita gente sequer se inscrevia. Se afastava, não Quando ia a gente teve o primeiro vestibular por cotas na Universidade Federal da Bahia, a gente consegue um levantamento interessante de dados de que para muitos meninos e meninas que passaram, foi o primeiro vestibular que fez. Né? Então, só ter as cotas já lhe deu a ideia de que, bom, agora é possível. Agora eu posso. Né? E agora vamos para uma matéria muito mega especial, porque tem nomes incríveis nessa daqui, gente. É a lista das pessoas que foram aprovadas no vestibular de 94. Quem é que está aqui, meu povo? Professora Diane, mostra ela, Ciências Sociais. E quem mais? Sociais. Né? Cleidiane Ramos. Eu também, mas eu queria lhe perguntar, a senhora lembra da sensação de ver esse nome aí? Como foi que a senhora, qual foi a sua primeira notícia de aprovação? Eu lembro muito, porque... minha mãe recebeu uma ligação em casa do meu professor de matemática. Os professores acompanhavam aquele dia do resultado. Então ele ligou e disse: Diane passou, eu acabei de ouvir no rádio. Bom, mas o rádio fala e acabou, né? Então ficou aquela agonia e a gente ansiosa, esperando pelo dia seguinte, sem contar. Quer dizer, contou para o pessoal em casa, mas sem contar para todo mundo, porque minha mãe dizia que tinha medo de chegar aí e não encontrar, né? E se ele tivesse ouvido errado? Né? E não teve mais outras pessoas que ouviram, a não ser
ele. Ouvi no rádio o nome. Ouvi no rádio o nome. E aí, de manhã cedo, ela foi na esquina, comprou o jornal e voltou com esse jornal debaixo do braço. Aí sim, aí foi aquela felicidade, contar para todo mundo, ir na escola, né? As pessoas que tinham sido aprovadas, ir na escola para fazer aquela foto, a escola poder dizer, anunciar, fazer faixa de quem foram os estudantes que haviam passado. E aí, aqueles preparativos, né, para ingressar na universidade. E eu fui, viu, Clidiana, lá nos anos 90, a primeira da minha família a ingressar no ensino superior. Olha, por coincidência, na mesma página, né, os cursos são por ordem alfabética. Então, logo depois de Ciências Sociais, tem comunicação. E quem está aqui em comunicação, foi o ano que eu passei. Gente, o meu caso também foi assim. Uma colega eu fiz um curso intensivo, integral, né? Eu vim do interior, né? Formado em magistério. E aí eu fiz 6 meses. Aquele intensivão que o pessoal chamava. Então a colega me ligou e disse que tinha escutado meu nome no rádio e que era um nome que não era comum. E eu não conseguia acreditar que eu tinha passado, né? Não conseguia acreditar. E aí eu fiquei com aquilo, né? Um dia inteiro, nem dormi, mas não quis dizer pra ninguém. Só contei pra uma prima e ela... Como é que você tá aguentando? Não diga pra ninguém, porque se tiver um erro, era o medo do erro, né? E tal. E aí eu só fui saber 11 horas da manhã do dia seguinte, quando o jornal à tarde chegou em Açu. Né? Porque finalmente. Meu irmão demorou de ligar, né? Pra dizer. E aí que eu fui pegar o jornal não chegava, o jornal chegou atrasado, né? E aí justo nesse dia. E meus pais estavam fora, eles tinham ido tinham viajado. E aí, quando chegaram, aquela festa, né? Que já souberam em outra cidade, passando a família, porque eu fui a segunda da família a entrar na universidade pública. O primeiro foi meu tio, um tio caçula, materno, nos anos, final dos anos 70, né? Ele em farmácia. Então, tanto que esse meu tio, ele ficou orgulhosíssimo, porque eu fui a segunda ufibiana da família. Mas assim, uma espera de quase 20 anos para outra. Né, chegar na universidade pública. Tinha 2 casos. Meu irmão tinha passado, mas era no sistema particular, e um primo meu também, mas em direito os 2. Mas assim, eu fui a segunda em universidade pública. E hoje aquilo, a professora Diane, né, tem comentado, como é bonito ver. Hoje tem assim, na família, várias e vários. Exatamente. Chegando, né? Exatamente. E tem outra coisa interessante aqui, que vale destacar, né? Nessa nossa lista, ó, que também tem aqui várias pessoas aqui conhecidas do jornalismo, mas tem aqui também um que foi meu colega mesmo de turma, olha, Wagner Maniçoba de Moura. É o nosso Wagner Moura. Né, aprovado neste vestibular de 1994. Essa lista é um achado. Essa lista vale ouro. Muito bom, muito E aí, professora Diane, gostou dessa, digamos assim, desse passeio? Dessa viagem no tempo? Viagem pelo vestibular de outra forma? Muito, muito, muito. E legal que os mais jovens, as mais jovens possam conhecer um pouco, né, de como foi essa história, mas sobretudo da luta que muitos jovens daquela época, alguns dos quais sequer ingressaram no ensino superior, pela democratização, né, pelas políticas de cotas. Então, são portas que precisam continuar abertas para outras pessoas que vão chegar e que a gente olhe para esse passado e reconheça o trabalho que foi feito. E acho que é muito bonito isso, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma aprovada nesse vestibular, que era realmente uma peneira, que é onde ela está hoje, né, gente? Dirigindo um centro, né, de ensino, né? E em uma universidade federal. Ela também é egressa do sistema federal, né? Então, assim, a trajetória da professora Diane, de certa forma, é para dizer para vocês, é possível. É possível. Né? Foi possível em tempos tão difíceis, ainda está difícil, mas é o resultado da luta de pessoas como ela, né? Dentro do sistema de ensino superior. Isso é muito bacana, isso é muito bonito. E olha, a universidade realmente transforma. Com certeza, com certeza. E promove reencontros, ó. Da Da lista para entrevista. Então é isso, gente. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigada.